Agora nós vamos falar um pouquinho da Câmara dos Deputados. Como já me adiantei para vocês, a Câmara dos Deputados é a casa do povo, é a casa dos representantes do povo e por tal motivo, tanto os estados quanto o Distrito Federal, eles têm representantes nesta casa do povo. Só que o número de representantes é diferenciado. O único número de representantes que não muda, que é fixo, é o número de representantes dos territórios, né? Havendo território, é que hoje a gente não tem, mas havendo território no Brasil, estes territórios terão um número de 4 deputados federais, é um número fixo. Tirando esse número de deputados fixos, que são dos territórios, os demais variam. Variam como? De acordo com o número de habitantes de cada estado. Então, logicamente, alguns têm maior número de deputados, mais cadeiras na Câmara dos Deputados, e outros estados têm menos cadeiras na Câmara dos Deputados. Estados com mais habitantes, mais número de cadeiras. Estados com menos habitantes, menos número de cadeiras. Um exemplo aqui a gente pode dar é o estado de São Paulo, como eu já falei, é um que tem o maior número de cadeiras, tem 70 cadeiras, e estados como o Acre, Alagoas, Rondônia tem um número menor, o menor número de deputados, que é 8 deputados por estado. Então, estados com mais habitantes, maior número de cadeiras. Estados com menos habitantes, menor número de cadeiras. O total o total de deputados são 513. Isso foi disciplinado pela Lei Complementar 78 de 1993. Mandato de deputado, 4 anos, sendo permitida a reeleição por quantos mandatos ele tiver um número necessário de votos. O sistema eleitoral é o proporcional, que eu já falei para vocês, que não é o simples fato dele ter ganho a eleição, ter um número expressivo de votos que vai fazer com que ele ganhe. Uma coisa interessante é que houve na mini-reforma eleitoral, hoje tem, e foi ratificado isso pelo STF, hoje tem que ter um número mínimo de votos para você poder tentar essa cadeira, né? Então, o que evita isso? Quando se tem algum deputado que tem um número muito expressivo de votos, ele acaba puxando aqueles que estão no seu partido, e nisso, pessoas que têm um número muito pequeno de votos, eles acabam levando uma cadeira. Então, com essa mini reforma da eleitoral, para que ele possa começar a concorrer a uma cadeira, ele tem que ter no mínimo 10% dos votos, tá? Do partido. Então tem que ter o mínimo de 10% desses votos. Senão ele não vai nem concorrer. E o STF, ele ratificou, porque alguns partidos considerados pequenos, não concordavam com isto, porque eles queriam, que continuasse tendo, não tendo esse número mínimo. Eles foram ao STF, mas o STF entendeu que deve sim permanecer a questão da quantidade mínima de votos. O que precisa para ser deputado? Quais são os requisitos necessários para você concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados? Você precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, lembrando que, excepcionalmente, o português equiparado com residência há no mínimo 3 anos no Brasil vai poder concorrer e tem os seus direitos políticos aqui, exerce os direitos políticos aqui, também vai poder concorrer. Isso nós estudamos lá quando a gente falou de nacionalidade, tá, gente? Puxem aí na memória de vocês a questão, quem é o português equiparado. Então, precisa ser brasileiro nato ou naturalizado. Lembrando que ele pode ser brasileiro naturalizado. Nós podemos ter deputados brasileiros naturalizados. O que nós não podemos é que eles concorram ao cargo de presidente da casa.
ele tem que ter idade mínima de 21 anos, ele tem que ser maior do que 21 anos. Anotem aí porque essas questões de idade sempre caem em concurso, hein, pessoal? Domicílio eleitoral na circunscrição. Se eu quero concorrer por São Paulo, eu tenho que demonstrar que eu resido, eu tenho meu domicílio eleitoral no estado de São Paulo. Qualquer cidade que seja, mas tem que ser dentro do estado. Estar em pleno gozo dos meus direitos políticos. Não posso ter perdido ou ter suspenso os meus direitos políticos. Devo ter feito o alistamento eleitoral e devo ter filiação partidária. Por quê? A gente se lembra que no Brasil não é permitido nenhuma candidatura sem que você seja filiado a um partido. E essa filiação tem que acontecer no mínimo 6 meses antes do pleito, no mínimo 6 meses antes da eleição. Existe ali as competências privativas da Câmara, estão previstas no artigo 51. O que é interessante aqui é que existe uma crítica a como que o Constituinte nomeou, colocou competência privativa, sendo que alguns doutrinadores entendem que é uma competência exclusiva, né? Compete somente à Câmara dos Deputados e a ninguém mais. Então, vocês podem até encontrar alguns doutrinadores questionando essa nomenclatura, competência privativa. Na verdade, deveria se chamar competência exclusiva. Mas, independentemente de ter colocado ou não, né, a questão da competência exclusiva, o fato é que somente a Câmara tem atribuição, as atribuições que estão aqui no artigo 51, né, dentre os incisos. O primeiro inciso é um inciso extremamente importante que a gente estudou quando a gente falou de poder executivo, é a questão da autorização da Câmara para que seja processado presidente, vice-presidente e ministros de Estado, tá? Então, é para que o presidente, o vice ou ministros em crimes conexos, os ministros, não se esqueçam, tá, gente? Para que qualquer um deles seja processado pelo Senado Federal, deve haver a autorização de 2/3 da Câmara, tá? Então, é um inciso, então isso não compete a mais ninguém, isso é competência exclusiva da Câmara dos Deputados. Mas, como o caput do 51 diz, competência privativa, é assim que a gente tem que tratar, competência privativa da Câmara dos Deputados. Essas competências, elas serão instrumentalizadas através de resolução. A resolução é a lei, a espécie normativa de competência da Câmara, né? Tanto da Câmara quanto do Senado, mas a Câmara faz as suas resoluções e resolução não passa pelo crivo do poder do presidente da República, tá? Ela somente é um ato, uma espécie normativa que vai ser aprovada dentro dos limites da Câmara dos Deputados. E o Senado? No Senado, nós temos os representantes dos estados e do Distrito Federal. O número é fixo, de 3 representantes por estado e por Distrito Federal, portanto, nós temos 81 senadores. Lembrando que não tem representantes dos territórios no Senado, lembrando ainda que o mandato do senador, ele compreende 2 legislaturas, porque o mandato dele é de 8 anos, e a renovação no Senado, ela é feita de 2/3, 1/3. Então, nenhuma eleição a gente vota para 1, na eleição subsequente a gente vota para 2. Quais são os requisitos para você concorrer ao cargo eletivo de senador? Você também deve ser brasileiro nato ou naturalizado, entrando aqui também a regra do equiparado, do português equiparado. Lembrando que o brasileiro naturalizado pode concorrer a uma vaga, a uma cadeira, porém não pode concorrer à presidência da casa. Deve ter mais de 35 anos, grifem aí novamente a questão da idade mínima,
pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, filiação partidária. O sistema aqui é o majoritário. Nós temos aqui sim, quem obtém o maior número de votos é que vai ter a cadeira no Senado, e as competências privativas do Senado estão previstas no artigo 52 da Constituição. No artigo 52 nós temos as competências privativas do Senado. Também aqui, né, a crítica também existe, porém é somente, exclusivamente do Senado as competências aqui previstas nos incisos do artigo 52. E a primeira, assim como foi a primeira do 51, é a questão do julgamento, né, do processo e julgamento de presidente, vice-presidente, ministros de Estado em crimes conexos, quando forem julgados por crimes de responsabilidade. Nós temos as outras pessoas também, mas o importante, e para nós, né, a gente estudou agora recentemente, esta questão do julgamento, do processo e julgamento de presidente da República. Tem ali um quadrinho, né, que eu faço para vocês verem a composição, o sistema de eleição, o número de parlamentares, de tanto do Senado quanto da Câmara. É legal vocês sempre saberem, porque algumas atribuições, algumas situações são de cada um dessas casas do Congresso Nacional. Obrigada, pessoal! Até a próxima!